O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e foi transfigurado diante deles. E seu rosto brilhou como o sol, e suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto apareceram-lhes Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra. E da nuvem uma voz dizia: Este é o meu Filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o. Quando ouviram isto, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação. Podem sentar-se. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, nós estamos no segundo domingo da Quaresma. A Igreja nos apresenta neste segundo domingo a liturgia da transfiguração de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós já estamos refletindo desde quarta-feira de cinzas que a Quaresma é um longo retiro de 40 dias, quando somos chamados a intensificar nossas orações, penitência, nosso jejum, a nossa caridade fraterna, para celebrarmos bem a Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Se a Quaresma é um retiro de 40 dias, a Quaresma nos propõe um caminho, e nós estamos fazendo este caminho de 40 dias para chegar com Cristo à sua paixão e ressurreição, para com Ele nós morrermos para o pecado e com Ele ressuscitarmos para a vida nova. Meu irmão e minha irmã, toda a celebração da Semana Santa, desde o domingo de Ramos até o domingo de Páscoa, é uma renovação espiritual, uma renovação da nossa fé. Portanto, a missa da Vigília Pascal
nós sabemos que é a máxima solenidade da nossa fé, porque é a noite em que a vida vence a morte. É a noite em que o pecado é destruído, a morte é tragada pela ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, faltar da missa da vigília pascal é como que faltar das missas no decorrer do ano todo, porque é nesta missa da vigília pascal que nós renovamos a nossa fé para mais um ano de caminhada. É a noite em que nós renunciamos o pecado, professamos a nossa fé no Cristo ressuscitado, para que no decorrer de mais um ano nós possamos celebrar a nossa salvação. É tão importante, meu irmão e minha irmã, nós padres, também nós temos que, diante do bispo, renovar as nossas promessas sacerdotais para mais um ano. Na nossa diocese, nós celebramos na segunda-feira santa o encontro com o nosso bispo, e à noite na catedral, às 19 horas, na missa do Santo Crisma, ali nós renovamos nossas promessas sacerdotais perante a igreja para mais um ano de caminhada, mais um ano da graça do Senhor. Hoje, transfiguração do Senhor, Jesus nos mostra uma vida nova. Jesus nos mostra o que vai ser a vida depois da morte. Jesus nos revela que a vida não termina com a morte, mas após a morte, como canta a Adriana, há um lindo céu de glória, esperando, aguardando a todos aqueles que neste mundo caminham na fidelidade a nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, Jesus transfigurado, Ele nos revela a glória, Ele nos revela a ressurreição, Ele nos revela para todos nós, meus irmãos e irmãs, que há um céu a nos esperar. Ao lado de Jesus transfigurado, ali se encontram Moisés e Elias. Moisés é quem Deus confiou a ele no Monte Sinai a tábua das leis. É por meio de Moisés que Deus dá as leis, os mandamentos ao seu povo, para que na fidelidade aos mandamentos do Senhor nós não desviemos do caminho da salvação. Elias, ele é a imagem de toda a profecia, todos os profetas que profetizaram, anunciaram a chegada do Salvador. Por isso, em Elias está a imagem das profecias. Jesus transfigurado no meio, meu irmão e minha irmã, entre Moisés e Elias, ali Jesus, ele é o cumprimento de toda a lei e toda a profecia. Nele se encerra todas as leis que Deus Pai nos deu e toda a profecia, porque cumpriu-se as promessas divinas. Ali se encontra Pedro, Tiago e João. Quando eles veem aquela imagem linda da glória do Cristo ressuscitado, Pedro vai dizer: Senhor, é bom estarmos aqui. Meu irmão e minha irmã,
É bom estar na presença de Deus, é bom permanecer na presença de Deus, é bom poder contemplar o Senhor da glória na Eucaristia, na nossa vida contemplativa. A nossa vida de oração, a nossa vida de contemplação deve nos levar a contemplar o céu. Assim Pedro fica encantado. Moisés e Elias conversavam com Jesus sobre o gênero de morte do qual Jesus deveria morrer, a morte de cruz. Jesus deveria assumir a cruz com todos os pecados da humanidade para destruir na sua cruz a morte que o pecado causou na nossa história. Meu irmão e minha irmã, essa imagem nos revela que também nós cristãos caminhamos carregando a nossa cruz. Não são cruzes, mas sim carregando a nossa cruz. E o que pesa sobre nossa cruz, a nossa vida, é a nossa história. São as angústias, as dores, os pecados, os sofrimentos que muitas vezes tornam a nossa cruz pesada, como o que pesou na cruz de nosso Senhor foram os nossos pecados. Por isso Jesus disse: vinde a mim, vós que estáis cansados e aflitos, vinde a mim, porque o meu jugo é suave, meu fardo é leve. Com Jesus é possível nós carregarmos a nossa cruz e alcançar a glória eterna. Naquele momento em que Pedro fica encantado com aquela imagem, uma nuvem luminosa os encobre, os envolve. Eles ficam com medo e caem com o rosto por terra. Naquele momento o Pai revela seu Filho. Naquele momento o Pai revela seu Filho e nos dá uma ordem. E esta, meu irmão e minha irmã, é a tônica deste domingo. Este é meu Filho muito amado, nele eu coloco todo o meu agrado. Escutai-o, esta é a ordem do Pai. Escutar o seu Filho, ouvir o seu Filho, obedecer o que ele nos manda, obedecer o que ele nos fala. Assim, essa imagem da transfiguração nós contemplamos e celebramos também no altar, quando nós celebramos a Santa Eucaristia. Por isso a missa, ela é o ato sublime da nossa fé. A Eucaristia é este ato sublime que, quando eu participo da missa, eu tenho que estar todo envolvido neste mistério de amor, neste mistério redentor. Quando nós olhamos para a pessoa de Abraão, meu irmão e minha irmã, antes, porém, quando entrou o pecado original no mundo por Adão e Eva, e olhando para Abraão, nós contemplamos duas imagens. Primeiro, quando pecaram, Adão e Eva fugiram, distanciaram de Deus, foram se esconder. Abraão é a imagem daquele que se aproxima de Deus, escuta Deus, ouve e obedece o que Deus lhe manda. São imagens
para nós contemplarmos a nossa vida. Toda vez que nós pecamos, a tendência é afastar de Deus, é fugir de Deus. Toda vez que nós temos uma vida de oração, de escuta, nós nos aproximamos. Quando nossos primeiros pais pecaram, rompeu-se a aliança com Deus, e Deus vai caminhar, mesmo assim amando o povo, até chegar em Noé. Ali em Noé, através do dilúvio, Deus Pai vai lavar o pecado da humanidade nas águas do dilúvio. E a partir de Noé, Deus começa uma nova história na vida da humanidade. Meu irmão e minha irmã, as águas do dilúvio é a imagem das águas batismais pelas quais Deus nos lavou da sujeira do pecado original e selou uma aliança de amor com cada um de nós no dia do nosso batismo. A partir de Noé, Deus, nessa aliança, neste pacto de amor, começa uma nova história. Mas novamente a humanidade vai romper este pacto de amor quando, através da construção da Torre de Babel, os homens querem ser mais do que Deus, construir uma torre para chegar aos céus. Babel significa confusão, Babel significa divisão, Babel significa onde Deus não está, onde Deus não habita. Por isso Deus divide as línguas, não consegue mais construir a torre, e a torre acaba por cair. Onde há divisão, onde há maledicência, onde há orgulho, onde há prepotência, tende tudo a ser destruído, porque o coração do homem não é para isto. Chega em Abraão, Deus vai, através de Abraão, iniciar um novo povo para ele. Quem era Abraão, meu irmão e minha irmã? Um homem nômade, um homem politeísta, adorador de outros deuses, e Deus olha para a retidão do coração de Abraão e vai chamá-lo à missão de ser o pai da fé de uma grande prosperidade. Abraão, deixa a tua casa, deixa a tua parentela, deixa a tua terra, deixa tudo e vai para onde eu te indicar. Abraão vai, deixa tudo e segue por um lugar desconhecido. Ele não sabia onde Deus iria levá-lo. Por isso nós estamos também a caminho. Mas hoje nós sabemos que o nosso caminho de fidelidade a Deus nos levará para a glória eterna. Assim, meus irmãos e minhas irmãs, Deus nos transmite esta palavra hoje para nós. São Paulo vai nos convidar: sofre comigo pelo Evangelho, fortificado pelo poder de Deus. Sofre comigo, meu irmão e minha irmã. Sofre as tribulações da tua vida, enfrenta os perigos, os riscos da fé, enfrenta tudo por amor ao Evangelho. Segue como São Paulo nos ensina, porque Deus nos chama a uma vocação santa. Deus nos salvou e nos chama à vocação de santidade, a sermos santos. Tem aquela música que canta: ou santo ou nada. Não existe um meio santo, tá? Não existe. Ou nós somos santos, ou nós somos de Deus, ou nós somos do mundo, somos as trevas.
E assim nós somos chamados a caminhar iluminados pelo Evangelho, pela vida da imortalidade que Deus colocou dentro de cada um de nós. Que a nossa Páscoa seja uma Páscoa de glória em nosso Senhor Jesus Cristo.